sobre o conteúdo das disciplinas. Porque como é um laboratório profissional, essa disciplina ela só repete nota de uma disciplina que ela esteja vinculada, né? Então, como o tema desse laboratório profissional seria didática, então, a princípio, ele iria... seria atribuído a nota de... repetir a nota de didática que vocês já tiveram, alguns de vocês, né? E para quem não teve, seria a nota do trabalho, do resumo. E para quem... Aí eu faria lá uma média lá dessas notas para poder gerar uma nota para vocês, tá? Mas aí eu fiquei refletindo, porque, poxa, é uma disciplina tão importante, né? E é um espaço, esse laboratório profissional, um espaço para vocês poderem praticar um pouquinho, né? Então, eu achei que vocês fazendo um trabalho prático, né? Seja um debate ou uma roda de conversa, um seminário, aí o que vocês acharem mais assim, mais tranquilos para vocês fazerem, eu estou aberto aí a negociações. Eu queria saber a opinião de vocês. Eu acho que, de repente, uma roda de conversa seria interessante, que aí não fica uma coisa pesada, aquela coisa de ter que produzir apresentação, né? Mas requer o comprometimento da turma inteira. O que vocês acham? Boa noite, professor. Boa Para noite. mim, vai ser difícil, porque eu vou ter aula da faculdade no mesmo horário dessa disciplina. Então, para mim, por exemplo, um debate, eu não vou poder estar presente. Entendi. Tá certo. Então, vocês preferem uma disciplina mais teórica? Uma avaliação mais teórica? Eu concordo que seja prática, porque a gente tem que mostrar que... Desculpa, boa noite, professora Maria. A gente tem que mostrar... Porque a gente vai fazer seminário todo dia em sala de aula, com os alunos. Então, a gente tem que praticar. Acho que é válido fazer isso como prática mesmo. Porque teórico a gente faz o tempo inteiro. Eu pensei justamente nisso. Foi esse meu questionamento durante o final de semana. Fiquei refletindo. Eu falei, poxa, a gente vai estar debatendo aqui sobre prática de ensino. Poxa, se a gente está debatendo sobre prática de ensino, por que não praticar? Né? Então, eu achei que... Por isso que eu trouxe essa proposta, mas assim, como eu sou uma pessoa muito democrática, né? Um professor muito democrático, eu gosto de combinar as coisas com os alunos, né? Então, por isso que eu abri aqui para vocês darem opinião. Mas até agora só 2 pessoas falaram. Eu queria ouvir o restante da turma aí. O que vocês acham sobre isso? Boa noite, professor. Eu também. Meu nome é Raíssa. Boa noite. Pode falar. Pode falar, Raíssa. Então, por que não pode dividir entre essas 2 etapas? Prática e a escrita, né? Dividir o trabalho. Pode fazer isso? Mas aí você diz em revezar como? Botar as 2 avaliações? Tipo assim, 2 avaliações em uma nota, entendeu? Mais ou menos. Não, tipo assim, exemplo, melhor a essa gente ideia. faz os 2, tipo, ou em um só, na prática e a escrita. E nessas 2 avaliações seria uma nota só, tipo, ia somando. Você diz fazer uma média dessas 2 notas. Isso, porque nem todas vão poder fazer na prática e nem na escrita. E no caso, eu poderia fazer, né, para quem não pode fazer a prática, faz a teórica. Né? Para você... Oi, Elisângela, está falando um pouquinho teu áudio. Oi, Elisângela. Eu concordo, assim,
como a turma acaba sendo meio que dividida em relação às pessoas que podem assistir a aula, podem participar do debate, outras não podem. Então, eu acho legal fazer, como a Marília falou, eu acho a prática legal. E poderia fazer assim, para as pessoas que não podem participar, como a colega aí falou que ela tem aula na faculdade, ela poderia fazer a parte teórica e a avaliação dela seria em cima do trabalho teórico e a gente em cima do trabalho prático. Por mim tudo bem. É só ver se o restante da turma concorda. Por que eu estou perguntando também, justificar porque que eu estou pedindo tanto, eu estou insistindo tanto na opinião de vocês. Porque eu já tinha passado para a turma qual seria a metodologia de avaliação, né? Qual seria o nosso sistema avaliativo. E agora eu estou mudando o combinado, então eu acho justo que vocês opinem, né? Tamires, eu estava falando aqui com a turma, né, o pessoal que chegou depois, que na aula passada eu tinha falado que a avaliação seria um texto dissertativo sobre os conteúdos abordados, né, nessa disciplina. E hoje eu, refletindo nisso durante o final de semana, eu achei, né, poxa, é uma disciplina tão importante, a didática, né? Tudo bem que, na verdade, essa não é disciplina didática, é laboratório profissional, né, para dar uma complementada sobre a questão da didática. E aí eu achei assim interessante que, já que nós vamos falar de um assunto tão importante para vocês, né, professores em formação, e algumas já atuam, né, eu achei que seria bem interessante vocês praticarem um pouquinho, né, para aquelas que ainda não estão no chão de sala de aula, que precisa perder um pouco da timidez, né, de falar em público. Eu achei que uma roda de conversa, um debate, seria uma prática legal para a gente fazer essa avaliação, né, e a gente fazer uma espécie de um quebra-gelo, uma espécie de uma dinâmica mais interativa, né, onde todo mundo vai participar, né, e aí conforme vocês forem falando, eu vou estar aqui com a pauta na mão, e aí conforme vocês forem falando, aí quem estiver falando eu peço para falar o nome, e eu vou observando o que está colocando e vou ali pontuando ali o que falou, e seria isso. Pode ser assim? Roda de conversa? E aí, quem não puder, eu preparo uma prova. Pode. Ou pode ser o texto dissertativo mesmo. E tudo bem. Beleza? Que aí fica uma coisa mais dinâmica, né? Mais assim, precisa aquela coisa só prova, texto, prova. Fugir um pouquinho desse vício, né? Boa noite. Boa noite. Pode falar. Desculpa interromper, é porque eu cheguei depois, porque eu estava trabalhando, mas eu consegui entender agora o que o senhor explicou. Mas seria presencial ou seria por aqui? Não, por aqui mesmo. Por aqui mesmo. Ah, tá. Tá bom. Porque eu pensei que seria presencial e seria numa quarta-feira desse horário presencial. Não. Durante a semana não tem como ser presencial. Sei que fica muito complicado. Tá ótimo, então aqui para mim seria impossível mesmo. Mas tudo bem, tá ótimo. Vai ser online mesmo, tá bom? Então, então já estamos combinados. Vamos fazer assim, então. Pode ser, Monique? Professor, mas a teórica vai ser como? Eu não ouvi quando você explicou como... Seria um texto dissertativo sobre o que a gente trabalhou. Não, é só você fazer um texto dissertativo sobre os temas abordados durante os nossos encontros. Ah, sim. Aí envia pelo Teams ou e-mail, né? Não, pode ser ou pelo Teams ou pelo e-mail, que fica mais fácil para você. E tem um prazo para entrega? Até a nossa última aula será no dia 17, né? Então, aí eu tenho alguns dias para lançar as notas
Pode ser até um sábado depois da última aula. Tá bom, obrigada. Tá? Nada. Então, vamos lá. Eu tenho só mais um recadinho para vocês. Na verdade, é um convite, né? Eu não sei se vocês já estão começando a entrar no ritmo de concurso para professor, para magistério, mas tem alguns editais abertos aí para o magistério, né? Um deles é o para Cabo Frio. E aí tem algumas ex-alunas minhas do curso de formação me pediram para dar uma ajuda, né? Como eu sempre faço, toda vez que tem concurso, eu sempre faço isso. E aí eu queria ver se fazer o convite para quem quiser. Eu vou estar montando algumas aulas online também, você pode fazer de casa, sobre preparatório para concurso, tá? Do magistério. E aí, quem quiser assistir, tá bom? Aí fica aí o convite para vocês. Professor, okay? Esse preparatório o senhor só fala de conhecimentos pedagógicos, correto? Conhecimentos pedagógicos, toda a parte de conhecimento pedagógico e legislação. Entendi, tá bom. Tá? Eu também ajudo e faço algumas orientações sobre a prova discursiva. Né? Até no último que eu fiz, foi para PEF, anos iniciais, eu fiz o preparatório para o pessoal, e aí eu dei uma aula sobre a questão discursiva na véspera da prova. E adivinha o que aconteceu? Eu acertei o tema, acertei o autor, que era referência, e eu fiz a redação, né, a resposta, né, a discursiva, baseado nesse tema, e assim, o pessoal ficou com... o pessoal ficou com uma cópia eu passei uma cópia em PDF pessoal da minha dissertativa, e aí quem fez a prova, assim, se deu bem, né, tirou uma notão na discursiva, porque por uma inspiração aí qualquer, que eu não sei de onde veio, eu acertei o tema e o autor da discursiva. Foi beleza pura. Bom, vamos lá. Chega de papo. Pode falar, Tamires. Quer falar alguma coisa? Nada, eu ia falar que beleza, vamos continuar assim dessa forma, né? Pois que tenha mais inspirações. Tomara, tô torcendo. Poder acertar de novo. É sempre bom, né? Bom, eu vou abrir aqui a nossa aula da semana passada de novo, só para a gente poder acompanhar aqui no PowerPoint. Tá? Deixa eu só abrir aqui rapidinho, porque esse computador aqui é uma lerdeza só. Sim, professor, é a Maria. Só tenho uma dúvida, porque eu abri o Teams agora e vi a nota da prova do Informação para o Trabalho. Eu posso chamar seu privado para tirar uma dúvida depois? Ou eu posso... Pode. Tá bom, para não atrapalhar essa aula. Tá. Tá bom, obrigada. Pode me passar pelo privado, pelo WhatsApp. Tá bom, então. Obrigada. Nada. Eu vou abrir aqui para vocês a nossa aula aqui. Nossa, que coisa lenta esse computador, meu Deus. Agora eu entendi porque que eu comprei um novo. Professor, uma dúvida. Oi. Quando a gente iniciou o curso, ano passado, tinha duas disciplinas de laboratório profissional. Tinha o laboratório profissional 1 e o 2.
A gente está tendo qual? Deixa eu conferir aqui para você, porque, sinceramente, só me passar... Aqui, para mim, só aparece laboratório profissional, mas não diz qual é a... Não me diz qual é a CL1, CL2, tá? Eu só recebi a nomenclatura laboratório profissional. Vocês tiveram qual? Nossa casa tinha os dois. Aí eu não sei. Como a gente, ano passado, não teve, né? Até na época, eu acho que eu vi a nota, apareceu no boletim, como se tivesse feito alguma avaliação, só que a gente não, pelo menos eu acho que a gente não teve. Só se foi outro nome. Não sei se as meninas podem confirmar isso. Elisa, a Marília, o que acontece? Foi uma dúvida que a gente tirou com o coordenador Fernando, que como não era uma disciplina que tinha professor, ele disse que todos os professores iam entrar em consenso, ia verificar como a gente se portava nas atividades, em sala de aula e online, aí disso eles iam entrar no consenso e fazer uma nota, entendeu? Para cada um. Foi isso que ele explicou no semestre passado. Entendi. No caso, então, provavelmente a gente fez o laboratório 1 e ele já lançou uma nota. Porque eu não... Isso. A gente não teve professor, então, como essa matéria, ele disse que como não tinha professor para dar nenhum conteúdo, os professores que estavam dirigindo aula para a gente, que ia entrar em consenso e dar uma nota para a gente, individualmente, com relação à nossa participação, nosso empenho de sala de aula, nossas presenças e tal. Então depois eu vejo minha nota, porque eu não vi no boletim. Tá bom, então. Nada. Então, vamos lá. Vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. Para vocês poderem acompanhar, tá? Eu não vou ficar fazendo leitura, a gente só vai abordar as perguntas e aí a gente vai comentar sobre o que vocês acham, tá? Eu estou utilizando aqui uma apresentação na própria plataforma, então vai ficar um pouquinho lenta, tá? Então a gente nós vimos o que é ser professor, o que o docente faz, né? E agora o que é ser professor em tempos de pandemia, nós vimos também, né, que falamos sobre isso. O professor na atualidade, né, tá bem próximo aí da questão da pandemia. E, faltou a gente falar sobre os desafios, né? Então, vamos lá. Deixa eu só já pular aqui direto. Então, vamos lá. Os desafios que um professor da educação pública encontra nos dias atuais, né? São vários, né, desafios, e eu achei importante trazer porque é uma questão muito importante que o professor ele precisa ser um profissional politizado, né? Ele precisa conhecer os seus direitos, os seus desafios, e ele precisa ter condições, né, de pleitear, né, por melhores condições de trabalho, por mais respeito, dignidade como um profissional qualificado, né? E é uma profissão que nós, professores, nós damos base a todas as outras formações, as outras profissões. Qualquer outra profissão que você vai exercer, você vai passar na mão de um professor, né? Seja ele da educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, da graduação, mas você vai passar na mão de um professor, né? Qualquer pessoa, qualquer profissional, ele deve o que ele é,
claro, ao esforço dele, né, principalmente, mas também ao esforço imensurável, né, dos seus professores, né? Então, aí eu queria falar aqui com vocês um pouquinho, eu queria que vocês opinassem, pode falar, me interromper a qualquer momento, tá? Não precisa pedir licença, só falar. O que vocês acham sobre esses desafios aqui, se vocês concordam ou não? Baixa remuneração, professor da escola pública, você acha que ele ganha bem, ganha mal? O que você acha? Eu acho que por tudo que o professor passa na rede pública, a gente ganha mal por tudo que a gente passa, né? Porque o desafio é muito grande, a gente lida e tem que tratar de problemas que não nos cabe, né? Verdade. E dessa forma eu acredito que não só o da rede pública, tá? Mas o da rede privada também. Sim, eu acredito que um professor de educação infantil, ele trabalha incansavelmente, trabalha muito, mais até do que... Não estou desmerecendo ninguém, mas eu acho que o professor de educação infantil trabalha muito mais do que, por exemplo, eu, que sou do Fundamental 2 e médio, né? Porque a dedicação é árdua, né? E eu acho que a remuneração é muito baixa, porque o professor de educação infantil, se ele consegue ir ao banheiro durante as 4 horas que fica com as crianças do maternal, ele é um vitorioso, né? Exato. Porque não tem condições. Verdade. São Exatamente 12 crianças com uma auxiliar, você tendo que lidar ali com vários desafios, criança chorando, criança em pé, criança mordendo, criança batendo. É muito complicado. Esse número aí que você colocou de 12 é um número em uma escola que está trabalhando dentro da capacidade. Dentro do padrão, né? Teoricamente, como auxiliar. Foi bem generosa com 12, né, gente? Eu falei assim, numa realidade, sei lá, de uma escola particular, como auxiliar. Agora, na escola pública, não é bem por aí, né? Até em escola particular, você raramente vai encontrar uma sala de educação infantil com 12. É no mínimo... Eu mesmo... O meu filho tá... Desculpa. O meu filho tá no pré-2, são 25 na turma dele. Então, pois é. E é uma professora e uma auxiliar. E hoje ele foi lá à tarde. Oi? É que a mensagem está chegando para mim. Desculpa se eu estiver interrompendo muito, é porque toda hora falha meu áudio, tá? Que eu estou assistindo pelo celular. Então, eu estou estagiando na educação infantil no maternal. E assim, na nossa turma lá, são 18 alunos. E eu vou te falar, não tem tempo nem de beber água. Então, assim, e a escola particular, como o Colégio Realengo, escola grande, de nome, tudo, mas que, assim, bem difícil. A professora mesmo hoje, ela estava doida para ir no banheiro e não conseguia sair da sala, entendeu? Tem que chamar o professor para ficar, para ajudar, porque é muito difícil, muito mesmo. Eu não sabia o quanto, assim, ano passado eu estagiei no pré-2, e a autonomia das crianças era muito, muito grande, assim, então facilitava, a gente conseguia ficar, às vezes, uma só dentro da sala, mas no maternal é impossível ficar uma só dentro da sala. E vocês sabem a origem, ou por que a remuneração do professor, principalmente na escola privada, por que é tão baixa? Eu não sei. Eu não sei. Porque, olha só, a escola privada, ela não tem a visão de que educação é uma obrigação, um dever público, que é um serviço à comunidade. A pessoa, o empresário da área do ramo da educação, ele vê a educação como um produto a ser vendido. Então, todo produto a ser vendido, ele necessariamente precisa gerar lucro, né? Senão não vale a pena vender esse produto. Então, por isso que a remuneração do professor é tão baixa na escola privada. Né? Por quê?
Por que os professores da escola pública ganham mais do que o da privada? Porque o professor da escola privada, ele tem que gerar lucro para o seu chefe, né, para o dono da empresa. E tem várias escolas particulares que o professor, quando ele vai chegando um certo... que o professor, a cada 3 anos, aumenta o triênio, né? Tem escola que paga quinquênio, e assim sucessivamente. Então, ele vai subindo, e também tem os níveis, né? Que a pessoa vai sendo promovida. E conforme... tem muitas escolas que, quando esse professor atinge um certo nível salarial, é melhor substituir por um recém-formado, né? Então, ele manda a pessoa embora e o recém-formado acaba entrando nessa piso, né? Nessa pandemia, professor, eu tive várias amigas minhas que foram mandadas embora, porque já trabalhavam há 15 anos na escola, 20 anos. E aí foram mandadas embora e contrataram estagiários. E aí eles fazem um contrato de estágio remunerado e tem, assim, 2 professores que têm graduação ou que têm o curso, sabe? Já finalizado. Sim. E aí é exatamente essa lógica, né? Aumentar o lucro a todo custo e a qualidade, às vezes... fica nessa situação, né? Pois e no caso da escola pública, o governo, né? Não estou falando de um governo específico, estou falando da instituição governo, ela não enxerga na educação, se ela valorizar muito o professor da escola pública, o que vai acontecer? Esse professor da escola pública, cada vez ele vai dar aulas melhores e cada vez ele vai formar cidadãos mais críticos. Isso é interessante para o governo, né? Então, vocês sabem o porquê. Então, por isso que também na escola pública, apesar de ser melhor do que na escola privada, né, porque você tem a estabilidade, o valor do salário é maior, né, relativamente bem mais alto do que o da escola privada, né, só as escolas, né, uma escola Parque da Vida, um Santo Agostinho, que vai pagar acima do que a Prefeitura do Rio, por exemplo, paga, né, mas a grande maioria paga bem menos, tá? Mas também a mensalidade das escolas sustentam esse salário, né? Porque o Santo Agostinho, R$5.000 a mensalidade. Pois é, o professor tinha que ser tratado a pão de ló lá, né? Poxa! Até porque para aturar, olha, eu tenho uma amiga que trabalhou na escola Parque, ela pediu para ser mandada, ela pediu demissão. Ela não aguentou, não. Tudo filhinho de papai, e tudo é filho de juiz, desembargador, de senador, e aí tudo fala que vai processar, então o professor não pode falar nada. Então, assim, é horrível. Você não tem... você trabalha que você não tem paz. Mas, enfim, vamos para o próximo tópico. Vamos ver qual é o próximo desafio do professor. Deixa eu perguntar uma coisa, professor. Pois não. Diga. Lá onde eu trabalho, os professores têm um sindicato. Sim. E eles recebem de acordo com o piso salarial do sindicato, uma coisa assim. Uhum. Todas as escolas, né, em tese, elas respeitam o piso, né? Só que o nome já está dizendo, piso, é por baixo, né? É sempre o mínimo. Não, mas tem escola que paga bem menos até do que esse piso. Sim, mas aí aquela questão que isso vale para qualquer segmento, né? Se você tem uma pessoa que aceita, se sujeita a ganhar muito menos do que o mínimo que a lei permite, é que, na verdade, quem está jogando contra a categoria são esses professores que se sujeitam a isso, né? Eu sei que a pessoa, né, precisa se alimentar, que a pessoa precisa comer, precisa sobreviver, mas você se sujeitar a esse tipo de situação é bem complicado, né? E aí você acaba prejudicando toda a sua classe, porque se você aceita trabalhar numa escola, que a escola, o piso, digamos, esteja R$20 a hora aula,
e você aceita trabalhar por 12, você mesmo está desvalorizando o seu trabalho, né? E com isso você está fazendo com que essa escola, as outras escolas desvalorizem o trabalho dos demais professores, e depois esse profissional ele quer reclamar que ele é desvalorizado. Na verdade, quem está começando a desvalorização é ele mesmo, né? Infelizmente tem muito isso. Então, se você tem muita pessoa desempregada, o que o patrão vai fazer? Manda embora quem ganha bem, contrata 2 que ganham mal. E aí ele consegue produzir mais lucro. E essa é a sistemática. Esse é o capitalismo onde nós vivemos, infelizmente, né? Alguém quer comentar mais alguma coisa sobre essa questão do salário? Não? Vou passar, tá? Então, vamos lá. Pessoal, só para relembrá-los que quando eu estou com a tela compartilhada eu não consigo ver o chat, tá? Então, se alguém não tiver com o microfone, os colegas aí, por favor, me avisem se tiver alguma pergunta aí para eu responder. Pouca articulação entre a escola e a família. Vocês concordam com esse desafio do professor? Quem já está na escola sabe que muitas das vezes o diálogo, né, é entre o professor e a família, né? Que a escola, assim, como um todo, a direção, a coordenação, muitas das vezes não dão conta de fazer esse tipo de atendimento. Sempre sobra para o professor, ou antes da entrada, ou depois da saída, ele acaba tendo que ficar um pouquinho a mais para poder dar uma atenção para os pais, né? Para falar como é que está o desempenho, ou para poder resolver um problema que essa criança esteja enfrentando durante o seu processo de ensino-aprendizagem. E, além disso, muitas das vezes sobra para o professor, né, para a professora, principalmente nas séries iniciais de educação infantil, o pai ou a mãe que esquece o filho na escola, né, ou deixa a criança na escola e vai para o salão e acaba esquecendo, perde a hora, o professor que tem que ficar lá esperando. Professor, uma Pode vez falar. eu levei um aluno em casa. Caramba! Sério? Sério, porque a mãe estava dormindo e já eram 6:30 da noite e ninguém atendia, nada. E aí eu consegui o contato com uma vizinha que falou que ela provavelmente estava dormindo, que ela saía e deixava as crianças, e aí eu fiquei com tanta pena que resolvi, né, levá-lo. E acabei conversando com esse responsável, né, falando que isso não poderia acontecer. De fato, ela estava dormindo, assim, dormiu a tarde toda, né, e deixou a criança na escola. Foi. Eu já passei por uma situação que a mãe deixou a criança na escola e foi pro salão. Aqui o salão estava cheio, demorou muito. Você não pode esperar mais meia hora, não? Aí a professora falou assim, não, eu não posso. Na verdade, eu não poderia nem ter ficado esperando esse tempo todo. Eu tenho família. Assim como a senhora tem seus filhos, eu tenho os meus também para cuidar. E meus filhos estão lá com a pessoa que cuida, enquanto a senhora está aí fazendo seu cabelo. E eu, quando chegar em casa, eu tenho que fazer comida ainda. Ainda ficou com raiva da professora, né? Porque a professora estava reclamando. E ela não foi. Nós tivemos que ligar para o conselho tutelar. O conselho tutelar foi até a escola. Aí pegou o endereço, aí conseguiu falar com ela pelo telefone. Aí o conselheiro tutelar perguntou onde ela estava, que ia levar a criança até ela. Só que ela não sabia que era o conselheiro tutelar. Aí ela achou que fosse o funcionário da escola, o dono da escola, que estava indo levar. Quando ela viu a Kombi do conselho tutelar chegar na porta do salão, ela entrou em desespero. Aí teve que responder lá pelo conselho tutelar. Mas depois disso, nunca mais ela deixou a criança na escola. Rapidinho, todo dia estava lá no horário certinho. O conselho tutelar ficou em cima dela. Mas só assim. Professor, a reclamação que eu também estagiando no pré-12, a reclamação das crianças
que não querem ficar na escola é esse pensamento de minha mãe vai demorar para me buscar. E Pois realmente, exatamente, essas crianças mães demoram 15, aí fica sozinho. Tem uma garotinha mesmo, que ela fica, tia, eu posso ir embora agora? Eu falei, não, tem que esperar a sua mãe chegar. Isso, assim, na hora da entrada, ela já quer ir embora. Ela, não, porque minha mãe sempre demora a me buscar. Isso acaba traumatizando a criança, né? Exatamente. É uma coisa, um pânico muito... Eu, quando era pequeno, eu passava por isso. O meu pai, ele sempre atrasava me buscar na escola. Meu pai era aposentado, cara. Meu pai, eu tinha que ficar esperando, às vezes, mais de 1 hora, esperando do lado na porta da escola. E meu pai em casa, ele era aposentado, não tinha porquê, né? Nós morávamos a 2 quilômetros da escola, meu pai ia de carro, e ele conseguia demorar 1 hora, às vezes até mais de 1 hora, eu lá esperando ele, para poder ir lá me buscar. Então, e eu acho que isso gera um trauma na criança, assim, tipo, eu sempre sou esquecida, eu sempre sou a última. Até hoje eu tenho trauma disso. Imagina essas crianças que... até hoje eu não consigo ficar esperando ninguém. Já entro em desespero. Então, eu fiquei tão traumatizado com isso que até hoje, se eu marcar com vocês 19 horas, eu estou aqui sentado na frente do computador desde 15 para as 7, esperando o horário. Eu não odeio que fiquem me esperando, porque eu sei a dor que era. Sabe a sensação? Estou traumatizado até hoje. Professor. Oi, querido. Pode falar. A dificuldade que eu acho maior entre a comunicação é quando você vê que uma criança, por exemplo, ela tem alguma dificuldade e a escola em si, aí o professor vai e leva para a coordenadora pega e leva para a direção, essa cobrança da família em fazer alguma coisa para ajudar essa criança. Fica naquele jogo de empurra, que vai trazer a documentação, que vai levar no pediatra, que vai trazer um laudo, e a gente fica de mãos e pés atados porque você não pode fazer nada pela criança, e você sabe que cada vez que passa é pior para a criança, porque quanto mais você acelera o desenvolvimento dela, é melhor para a criança. E você vê que os pais, muitas das vezes, não querem enxergar ou não querem ter esse trabalho de ir. E aí você fica naquela cobrança com a família e nada você pode fazer, e você se sente sufocado. Então, eu acho essa a pior parte, muitas das vezes, que acontece lá na escola. Fora esse negócio de atraso, que a gente sempre nas reuniões pede para não atrasar, porque é um trauma para a criança chora, ela vê ela ficando e as crianças saindo, mas essa, para mim, é a pior. Sim, foi bom você tocar nesse ponto, muito, muito bem colocado. Essa questão, muitas das vezes, os pais eles ficam enrolando para fazer essa avaliação, esse diagnóstico da criança, simplesmente porque ele já no subconsciente dele, ele sabe que o filho tem algum tipo de problema, alguma necessidade educacional específica, e ele simplesmente finge que não percebe, que não entende, ele fica no deixa disso, deixa para lá, porque ele não quer que o filho seja rotulado. Muitas das vezes ele não quer aceitar que o filho precisa de ajuda, né? Então, ele prefere jogar essa responsabilidade na escola, para a escola dar conta de tudo, do que ele admitir que o filho ou a filha precisa de um atendimento educacional especializado, precisa de um atendimento diferenciado, precisa de um PEI, né, um plano de estudo individualizado. E muitos pais não aceitam a deficiência, né? Seja ela qual for.
Às vezes não chega nem a ser uma deficiência, pode ser um transtorno. Mesmo assim, tem muitos pais que não aceitam, né? Preferem que a criança passe por tudo aquilo. E isso, quanto mais tempo demorar, mais reflete na vida adulta também dessa criança em formação, desse ser humano em formação, né? Porque se você não tratar determinados transtornos ou deficiências enquanto criança, enquanto processo de aprendizagem, quando ele chega na vida adulta, ele nunca vai conseguir ser uma pessoa adulta 100% capaz de desempenhar o seu papel de cidadão. Ele vai ter sempre uma lacuna, ele vai ter sempre um transtorno e, em alguns casos, até alguns desvios de caráter, não por culpa dele, mas porque não foi tratado. Essa parte aí eu fico bem confortável de falar, porque a minha área de especialização é educação especial, né? Então, inclusive, geralmente eu costumo dar essa disciplina no curso. Professor, é uma área que eu adoro, é a educação especial. Gosto muito, que a gente se sente impotente de, às vezes, ver as crianças lá na escola e não poder fazer nada, eu fico doida. E cada vez mais eu me apaixono mais por essa área. É muito gostoso. Pode falar. Também tenho 2 casos na turminha. Que ele tem um acompanhamento adequado é autista. Os 2 são, um tem um acompanhamento, tem um diagnóstico e ele evolui muito inteligente e tem 4 aninhos. E o outro que não tem diagnóstico nenhum, que a família não corre atrás, você vê a diferença e você fica... Como professor, estava conversando com a coordenadora, ela falou assim, Marília, a gente não pode, enquanto professor de instituição, fazer um trabalho diferenciado porque não tem o diagnóstico. Então, isso pode causar processo, aquela coisa toda, mas a gente vai implementando junto, com uma cortina de fumaça, entendeu? Para poder essa criança conseguir acompanhar. Não implicitamente, entendeu? Sim. Uma coisa que as pessoas, muitas escolas não conseguem perceber é que, mesmo que você não tenha um diagnóstico fechado, você consegue perceber, o professor ele tem a capacidade de perceber quais são as necessidades desse aluno. Né? Mesmo que ele não consiga perceber totalmente, porque ele não tem um diagnóstico fechado. Mas essa questão do diagnóstico também é muito complicada, porque às vezes a criança pode ser diagnosticada errada. Tem muitos transtornos, muitas deficiências que têm traços muito próximos e às vezes confundem, né? Dependendo do profissional que acompanhar, pode confundir o profissional e o profissional ser induzido ao erro, ou o professor ser induzido ao erro por um laudo mal feito, mal elaborado. Verdade. Então, eu acho que o olhar do professor é muito mais eficiente, muito mais apurado, porque ele está ali todo dia com a criança. Então, eu acho que o professor ele é o personagem principal para conseguir perceber as necessidades dessa criança e adaptar. Uma coisa que as escolas não percebem é que quando você faz um material adaptado, se o professor tiver sido bem capacitado para isso, ele consegue utilizar esse mesmo material para a turma inteira, né? E quando ele faz isso, não melhora só a aprendizagem desse aluno, melhora a aprendizagem da classe inteira, né? Porque isso é inclusão, né? Sim, com certeza, isso é inclusão. Inclusão não é você fazer um material adaptado para aquele aluno. Inclusão é você adaptar a turma para que a turma ajude esse aluno a crescer e que ele possa aprender da melhor forma possível, mas que os alunos compartilhem da maneira que ele está aprendendo. Se você pegar e fizer um trabalho diferenciado só para ele fazer e que a turma não compartilha com os demais, você não está incluindo esse aluno. Você está integrando. Sim. Tá? Então,
se deixar, eu começo a falar aqui e não vou parar mais. A gente acabou nossa aula de didática. Vou falar só de educação especial. Então não deixa me empolgar, não. Mas é um assunto muito amplo, né? Eu fico feliz porque a maioria dos nossos professores, tipo, que está nos dando aula nesse curso, eles têm uma base, uma especialização nessa área, então tem ajudado muito a gente, pelo menos para mim, tem sido um aprendizado. Senhora, a professora Estela, tem a professora Flávia, que deu no início do curso, mas ela vai voltar, tudo que tem uma base para nos passar e está sendo muito importante, pelo menos para mim, nesse período de estágio. Não, ali, graças a Deus, a equipe do curso de formação de professores, mesmo esse período que eu estava afastado por questão de demanda do outro curso, que eu sou professor também, o curso de formação de professores, ele tem uma equipe muito boa, muito competente mesmo. Tá? Muito bom. Então vamos lá. Senão eu vou me empolgar aqui e vou começar a falar de educação especial. Pronto, fugiu totalmente aí ao nosso tema. Mas assim, é tão bom, né? É tão importante também. De certa forma, estamos falando de didática também, né? Só que uma didática especial. Vamos ao próximo desafio. Excesso de alunos por turma. Isso não existe. Existe excesso de aluno por turma? Seja na escola pública ou privada? Não, isso aí é... Na escola pública, com certeza. Na minha vida, no meu mundo ideal, não existe, não. Pois é, não existe nenhuma escola, eu não conheço nenhuma escola, só aquelas escolas que estão quase falindo, que aí você pega, tem turma com 5 alunos, com 10 alunos no máximo, mas essa escola aí tá com as pernas bambeando aí, vai quebrar a qualquer momento. Mas a maioria das escolas tudo lotado. Se for escola pública, então, 60 alunos, 65 alunos na turma, e o professor não tem direito nem ao auxílio Rivotril, né? A gente poderia, pelo menos, o professor ganhar, né? A bolsa tarja preta, alguma coisa desse tipo aí, porque, olha, você aturar 60 alunos dentro de sala de aula, sem nenhuma infraestrutura, realmente é um desafio, né? Então, esse aí está muito em evidência, né? Próximo desafio é a defasagem de aprendizado, né? O que vocês acham? Esse é o desafio. É comum, seja na escola pública, seja na escola particular, talvez você não encontre tanto essa questão da defasagem de aprendizado, né? Pode até ser que encontre, mas é um número bem menor. Agora, na escola pública, isso aí é uma situação bem delicada, né? Vocês compreendem o que é defasagem de aprendizagem? Sim. Na escola pública, realmente a defasagem é enorme, principalmente nas áreas matemáticas, né? Na questão de interpretação de problemas, na escrita, leitura. Sabe onde está a base? A gente falou ainda há pouco sobre quando nós falamos da remuneração. Alguma de vocês, porque eu não consigo ver quem foi que falou sobre a questão da educação infantil, que os professores têm uma sobrecarga de trabalho e o salário é bem mais baixo, né? Esse é um dos grandes problemas. Quando você tem uma educação infantil, né? E os 3 primeiros anos das séries iniciais, com professores mal remunerados, turma com excesso de alunos, pouca articulação entre a escola e a família. Então, isso aí é um efeito cascata. Professor mal remunerado, a escola não tem uma articulação com as famílias dos alunos, as turmas com excesso de aluno, e hoje em dia, por causa do Ministério Público, teve aquele concurso do PAEI, né, Professor Adjunto de Educação Infantil, porque o Ministério Público interveio, porque era humanamente impossível um professor dar conta na educação infantil de turmas de 25 alunos, professor sozinho. Então, esse é o problema da defasagem. Se você pega, o aluno começa já na educação infantil, sem ter uma infraestrutura necessária, sem ter um professor
que possa conduzi-lo ao aprendizado de maneira eficaz, né, efetiva, você acaba deixando lacunas e isso vai crescendo como uma bola de neve. Então, ele sai da educação infantil, vai para as séries iniciais e essa defasagem continua. Então, ele não consegue ter uma compreensão. Se o aluno sai da educação infantil sem compreender o que é um sistema numérico, o que é quantidade, o que quais são as sílabas, quais são pelo menos as letras, né, as vogais, como é que essa criança vai chegar no primeiro ano do ensino fundamental e desenvolver? A base dele já está totalmente desestruturada, então isso aí vai virando uma bola de neve. O professor do primeiro ano não vai voltar, né? Muitas das vezes, às vezes ele nem tem experiência com a educação infantil, ele não vai poder voltar todo o conteúdo da educação infantil para ensinar aquele aluno ali, porque ele tem que dar aula do pessoal que não está com defasagem. Então, esse é um grande desafio, que a educação infantil na escola pública, tirando os EDs, né, que são extremamente bem estruturados, e as turmas não costumam ser cheias, tem muita escola de educação infantil da rede pública que deixa muito a desejar. Né? O que vocês acham? Está relacionado? Eu concordo com tudo que você falou, mas eu acho assim, que o principal, professor, é essa falta da parceria da família com a escola. Muitos pais, eles entendem só que a escola é um local para a criança passar um determinado tempo, né? E não que ali ele está construindo ali saberes que ele vai levar para a vida toda, né? A população brasileira ainda não consegue compreender a importância da educação infantil. Pois é tão importante. E a muitos base. Pais não entendem, acham que a criança vai para brincar só, não está ali para construir, né, os saberes. Mas olha, toda brincadeira, sem exceção, ela te ensina alguma coisa. Dentro da escola, dentro da educação infantil, a criança ela aprende brincando. Ali ela aprende regras, ela aprende comportamento, ela aprende a convivência em sociedade, trabalho em equipe, ela está aprendendo, aquilo ali ela está construindo, são as primeiras construções de uma relação em sociedade, né? Então ali a criança dentro de casa ela está acostumada, muitas crianças acontece isso na educação infantil, quem já está fazendo estágio aí na educação infantil sabe, que tem muita criança que ela por ser filho único ou filha única, não aceita dividir as coisas. É lá na educação infantil que ela começa, né, a professora da educação infantil, não, olha, você não pode tomar o brinquedo do coleguinha, você tem que aprender a dividir. Então, ali na educação infantil, você já está começando a fazer esse trabalho de sociabilidade dessa criança, né? E são fatores extremamente importantes. Você vê a diferença de uma criança que entrou na creche, né, que está na escola desde do maternal, para uma criança que só entrou na escola aos 5 anos de idade. A diferença no desenvolvimento dessa criança é assim, uma coisa escandalosa, discrepante, né? Então, a educação infantil ela tem uma importância imensurável no sistema educacional. E, infelizmente, a população brasileira ainda não se deu conta, e não só a população, como muitos governantes ainda não se deram conta da importância. Eles abrem várias escolas municipais, várias escolas de educação infantil, mas visando que as famílias precisam trabalhar, né? Muitas das vezes a preocupação deles é só, eu preciso abrir escola de educação infantil para que os pais possam deixar as crianças e poder produzir, né, e trabalhar para produzir renda para a cidade. Então, esse é o grande problema, né?
ainda está muita questão eleitoreira, né? Os governantes, eles se preocupam mais em não perder voto do que fazer um trabalho eficaz, uma conscientização da população sobre essa questão, né? Alguém quer colocar mais alguma coisa? Não? Então vamos lá. Ambientes violentos. Alguém já viu alguma escola pública com um ambiente violento? Ainda mais aqui infelizmente, né? A maioria delas. Pois é, né? Exatamente, infelizmente, a grande maioria das escolas públicas são exatamente em ambientes violentos. Aliás, aqui no Rio de Janeiro, tá difícil você encontrar, né, um ambiente que não seja violento ou que não esteja próximo de uma localidade violenta, né? Só se você trabalhar lá, mesmo assim, até se você trabalhar numa escola na Zona Sul, você vai estar perto de... A Zona Sul todinha praticamente é tomada por favela na parte de trás, né? Você olha a orla lá, tudo bonitinho, mas na parte dos fundos tem lá, né, as comunidades, né, que tem tiroteio, tem violência, você está passando na praia, você é assaltado, tem arrastão. Então, infelizmente, aqui no Rio de Janeiro está... Oi. Eu estava pensando a respeito disso na questão da defasagem de aprendizado. Como o senhor falou, né? É tudo uma questão... Vira uma questão de bola de neve, né? Que influencia no aprendizado, né? Eu sou formada em letras. Eu fiz estágio numa escola que era assim... Saía da escola, dava de frente com a boca. E aí aquilo influenciava muito a vida daquelas crianças, e eu fico imaginando a educação infantil, né? Imagina, se aquilo já afeta tanto crianças que já têm uma certa noção, né? Já pensam por si, já sabem as coisas básicas, né? Imagina crianças que ainda estão aprendendo, né? Aquelas coisas mais simples, né? Que lidam com isso diariamente, às vezes na própria família, né? Exatamente. Você tocou agora no ponto que eu ia complementar a sua fala. O problema, você presenciou a questão da violência na porta da escola. Sim. Só que quando a escola é dentro de uma comunidade violenta, essa violência também vai para dentro da casa da criança. Então, geralmente muitas das vezes, não são todos, né? Eu tive inclusive um aluno que eu trabalhava num projeto chamado Entre Jovens. E eu tive um aluno do 9º ano que ele parou um tempo de ir nas minhas aulas, e aí um dia eu encontrei com ele na escola e perguntei: poxa, você sumiu da aula, o que aconteceu e tal? Aí ele falou que tinha entrado pro crime, né? Começou a participar de certas coisas lá e foi deixando um pouco de lado. Caramba. Mas ele falou que estava saindo. E o mais impressionante é que esse menino, ele era muito educado, professor. Eu ficava chocada de tão educado que o menino era. Só que ele falava muita gíria. Pelo ambiente que ele estava vivendo ali, né? E aí ele falava muita gíria, mas ele era muito educado. E aquilo doeu o coração, né? É uma pena, né? Nossa, isso aí pra gente perder um aluno para o tráfico eu acho que é uma das piores coisas que a gente... e como você estava falando em questão dos ambientes violentos, essa violência muitas das vezes vai para dentro de casa, né? Seja por essa situação de um ente da família se envolver com o tráfico de drogas, ou muitas das vezes, né, uma boa parcela desses alunos do tráfico pela questão do vício dos pais, né? Então, muitas das vezes a criança, eles ficam à mercê lá da boa vontade, né, de passar aquela droga, o efeito da droga, para poder dar atenção às crianças. E a gente sabe que uma pessoa que está entorpecida,
E mesmo depois que o efeito passe, ela não vai ter condições de dar uma boa atenção, não vai querer disposição para cuidar da criança. Né? Então é bem complicado. Lá na escola, eu tinha duas crianças e os pais eram usuários de drogas. E assim, as crianças eram muito agressivas. Sim. Gritavam, porque eles vivenciam e um ambiente gostavam de agressivo. bater. Isso. E costumava que eles, às vezes, saíam e deixavam as crianças sozinhas dentro de casa. Os vizinhos, às vezes, relatavam pra gente. E eram crianças. Entrou lá, os dois entraram novinhos, né? Primeiro que entrou foi o Daniel com 2 anos, né? Quando o Daniel estava com 3 para 4 anos, entrou o irmão dele, o Jonathan, os dois. Então, quando eles faltavam, a gente ficava super preocupado, porque a gente ficava ansioso em saber o que eles estavam passando. E a nossa alegria era quando eles iam, mesmo assim agressivo e tudo, mas ali a gente sabia que ele ia tomar o café da manhã, ele ia almoçar, ele ia tomar banho, jantar, e a gente sabia que isso ele não teria em casa. E eles tinham um carinho com a gente danado, porque era a única fonte que eles tinham de amor, de carinho, de atenção, porque na casa deles, eles não tinham. E quando a mãe dele aparecia lá na escola, a forma dela brincar com eles era tão agressiva, assim, de jogar os meninos para cima, de rodar os meninos, a gente ficava assim, paralisado com as coisas que ela fazia. Aí você consegue perceber... E a gente, às vezes, não tem o que fazer. Pois é, nesse caso não tem muito o que fazer, né? Infelizmente, o serviço do Conselho Tutelar extremamente, agora mesmo, acho que foi, não sei se foi hoje ou se foi ontem, estava anunciando que o atendimento está comprometido no Conselho Tutelar por falta de pagamento. Então, assim, é complicado, né? Aí você vai recorrer a quem? Que você vai denunciar para o Conselho Tutelar, essa criança vai ficar tão abandonada quanto já está. Né? Então, o governo não quer saber, finge que está tudo bem, né? E essas crianças vão crescendo assim. Uma criança que cresce numa situação dessa, a chance dela conseguir progredir, né? Seja no aprendizado, seja como a sua formação de cidadão, é bem pequena, né? Então, é bem complicado mesmo. Um outro ponto que nós encontramos como desafio é a falta de apoio pedagógico. O que vocês entendem como falta de apoio pedagógico? Alguém se arriscaria a dizer? É falta de apoio da coordenação, da direção. Né? Muitas das vezes, tanto na escola, principalmente na escola pública, né? A coordenação ela acaba abandonando, porque a coordenação pedagógica ela tem a função dela auxiliar o professor, né, nas questões pedagógicas, e na escola pública o coordenador pedagógico raramente ele fala alguma coisa em termos pedagógicos, né, efetivamente. Ele acaba se tornando mais um fiscal do trabalho do professor, né, mais uma ferramenta de cobrança para esse professor do que apoio. Né? Então, essa figura do apoio pedagógico na escola pública, isso não... até hoje, eu desconheço esse apoio aí. Eu ia falar que eu acho que a escola pública é tudo muito solto, né? Cada um falta, né? Faz o que quer. E quando começa a cobrança e inventam projetos, muitos dos professores já vêm com negacionismo, né? Não consigo fazer, não dá para fazer, não tem como fazer, não vou fazer. Sim, é verdade. É isso que acontece. Eu já participei de vários projetos dentro das escolas municipais do Rio de Janeiro, também no município de Seropédica, de Nova Iguaçu. E eu já participei da horta na escola, eu fui bolsista do PIBID quando eu fiz pedagogia, que é o projeto institucional de iniciação à docência. Né? Então, eu participei desse projeto, fiz iniciação científica,
Então, foi muito enriquecedor para a minha formação, mas eu consegui perceber exatamente isso. Então, eu estava lá como bolsista, e você, para conseguir um professor que aceitasse trabalhar com o seu projeto, da horta na escola, um projeto de recursos tecnológicos na escola, né? Cara, eu fiz vários projetos extremamente bacanas, e algumas escolas eu consegui uma adesão, mas não da parte dos professores, né? Tinha uma escola que eu desenvolvi vários projetos em Bangu, que eu só consegui porque a diretora era minha amiga, confiava no meu trabalho, sabia da minha competência, e aí ela pegou e falou assim: Edson, você é um professor maravilhoso, eu já conheço você há anos, você pode vir aqui, eu deixo a turma com você, e você pode fazer tranquilo, você não precisa ficar com nenhum professor com você, eu confio em você, você pode ficar com a turma. E aí foi aonde eu consegui desenvolver o projeto, e eu fiz cada projeto muito bacana, e deu certo, funcionou, foi muito legal, mas porque eu conhecia a direção e a direção confiava em mim. Porque os professores, engajamento nenhum. Eu não consegui nenhum professor que se dispusesse a participar desses projetos. Nenhum. Não tem. Eu falei, mas eu faço tudo, o senhor só assina. Não quero, não tem tempo, não vou assinar uma coisa que eu não li, que eu não participei. E aí era extremamente difícil, né? Então, você tocou muito bem. Não só a questão da coordenação e da direção, mas também os professores são muito negacionistas, não querem ter trabalho, né? A gente tem que entender também, né, o lado, também não vamos aqui só julgar. Como a gente está falando, olha como é que é a situação deles. Baixa remuneração, a família não participa, né? Excesso de aluno, então a direção, a prefeitura cobra um monte de avaliação, um monte de trabalho, e aí ele tem um monte de coisa para corrigir, para lançar, e agora o professor, ele tem que lançar no diário, depois ele tem que lançar no sistema, então o trabalho só aumentou o trabalho burocrático, ele não quer pegar mais nada, então ele vai fazer o básico dele, ganhou o dinheirinho dele, está tudo certo. Infelizmente, essa é a realidade da nossa educação brasileira, né? São poucos os professores que querem se envolver além do que passar o conteúdo para os alunos. Vamos lá. Formação em serviço deficitária, que é a chamada formação continuada, né? Então, só que agora o nome não é mais formação continuada, é formação em serviço. Ou em algumas redes utilizam a formação continuada no exercício da docência. Só muda o nome, é a mesma coisa, né? Mas por que ela é deficitária? Alguém poderia dar um exemplo? Porque não tem incentivo para os professores continuarem estudando, continuar fazendo curso. Na escola particular, às vezes tem. Sim. Né? Agora, vou te falar uma coisa. Esse item número 7, ele está intrinsecamente relacionado ao item número 6. Por quê? Uma das funções da coordenação pedagógica é justamente promover a formação em serviço. E aí, por que ela é deficitária? Porque esse coordenador está como fiscal e não como um apoio. Então, ele está ali para cobrar e não para formar, não para auxiliar. Então, muitas das vezes, dentro da escola pública, você não precisa ter formação em pedagogia para você ser um coordenador pedagógico. Então, você vai pegar um professor de uma área específica, não que o professor ele não tenha conhecimento, de professor de uma área, um especialista, né, que nós chamamos, professor de ciências, de matemática, de português, de geografia, história, são as especialidades, né, são os seus campos de conhecimento. Não é que ele não tenha o conhecimento pedagógico, mas ele não tem a formação
né, tão ampla na parte pedagógica para dar essa complementação para os professores. E ele também não teria habilitação para isso, né? Só se ele fizesse uma especialização para complementar. E aí, como a maioria não são pedagogos, eles acabam não vendo essa necessidade de fazer uma formação em serviço eficaz, eficiente, que realmente corrobore com a formação desses professores e melhore a qualidade do ensino, né? Então, na escola pública, né, tem até alguns programas de mestrado, você consegue, né, fazer pós-graduação, você consegue fazer mais facilmente isso, né? Agora, na particular, não tem nenhum benefício, né? E muitas vezes os professores não fazem, mesmo porque o curso é caro, não tem como pagar, né? Então, assim, acaba deixando de se especializar porque não tem tempo, e aí vai passando, aí se passam 10, 15 anos, e o que esse professor investiu na sua carreira também? Como que a gente pode cobrar exatamente. que tenha uma melhor qualidade no ensino, se eu também não dou alternativas para o meu funcionário se especializar, melhorar o seu currículo? Pois é. Eu sou chato. Pode falar. Desculpa, professor, é isso que eu ia falar também. Com relação, tem a ver com o assédio, tem a ver com a 6, mas também tem muito mais a ver também com a número 1, que é a baixa remuneração. O professor ganhando pouco, como é que vai pagar? E as especializações são muito caras. Tenho visto que são, assim, astronômicas, e com salário não dá. Exato. Como a gente falou ainda há pouco, né, é um efeito dominó. Você derruba a remuneração, aí você vem derrubando tudo, né? Então vai caindo tudo, todo vai ficando deficitário, né? E nesse caso aqui, por exemplo, eu chego a ser chato dentro da sala dos professores, porque toda escola que eu entro, eu começo a perturbar os professores, para os professores fazerem uma pós, fazer um mestrado. Eu fico incentivando todo mundo a entrar. Não posso ver ninguém parado, você só tem graduação. Não, tem que fazer uma pós, tem que fazer um mestrado. Pelo menos isso, né? Para poder você... Eu falo muito isso. Eu sou professora de geografia. Trabalho no Fundamental 2 e no ensino médio também sou professora do Estado. Que legal. E aí eu sempre falo, gente, tem pós aqui, R$99, não sei o quê. Mas tem muitos que falam isso, sabe? Essa do exemplo é baratinha. Mas tem outras que não são esse preço, né? E aí muitos falam, não tem como pagar, cara, é muito caro. E, poxa, eu vou ter que ir 2 vezes na semana, não tem como, eu tenho que trabalhar. Na verdade, vamos ser sinceros, não é por causa do preço. Porque, primeiro que o professor... deve ser também comodismo, né? Ele tem, os funcionários públicos têm na faixa de uns 40% de qualquer universidade. Aí para poder fazer pós-graduação. Não é só questão de preço, né? Muitas das vezes o professor ele está tão cansado, né? A gente também não pode só culpar o professor, não, né? Às vezes ele está tão cansado, tão sobrecarregado, que assim, ele pensar, ainda mais o cara que ele já tem graduação e já sabe todo o processo que ele vai ter que passar, né? E 2 vezes à noite, então passar o sábado o dia inteiro estudando. Aí depois chega o período de TCC, e aí ele tem que fazer aquele trabalho que já está um tempão fora da academia. E aí ele tem que parar para estudar. Ele só de pensar nisso, ele já deu fadiga, ele já não quer mais, né? E aí ele não tem esse incentivo. Ele precisaria, que na verdade existe esse regulamento, né, dentro do Estatuto dos Servidores, não sei se do Estado tem, mas no município do Rio de Janeiro, o professor ele tem direito a redução de carga horária para orientação de mestrado ou doutorado, né? Só que muitos professores não sabem desse também. Tem muitos professores que não sabem. Dispensa em dia de prova. Você não precisa trabalhar. Mas tem muito professor que não sabe disso, né? E tem alguns diretores que
forçam a barra para o professor não tirar esses direitos dele, né? Então, esse é um grande problema. Tem professor que não tem essa noção de que ele tem esse direito, né? Mas ele tem. Então, por isso que é tão importante nós, professores, conhecermos os nossos desafios e conhecermos também os nossos direitos, né? Não adianta, se você tem muito desafio, mas se você é uma pessoa desinformada, você vai baixar a cabeça para tudo, o diretor ele vai forçar a barra para você não tirar esse dia, e aí a pessoa que quer, eu quero ficar bem com o diretor, acaba não indo, e aí depois essa pessoa morre, né, e fica lá, o diretor vai pegar e vai puxar outra matrícula de alguém para botar no seu lugar. Então a gente tem que pensar... Eu acho que na escola pública é difícil isso acontecer, hein, professor? Porque lá o pessoal se inscreve para trabalhar nas eleições e cobra até a hora com certeza. Todos os segundos e minutos que tem direito. É porque a eleição, as pessoas acabam procurando se informar mais porque os próprios colegas, né? Cadê fulano? Tá, licença TRE. Que isso? O que licença TRE é essa? Alguém vai e explica o que é. Opa, vou lá no TRE, próxima eleição eu quero estar aí. Então, e tem é só benefício, né? Você trabalha um dia, você fica vários dias em casa. Então, você não tem aquele trabalho de você ter que ir para lá estudar, fazer TCC, aturar todo aquele desgaste que uma formação tem, né? Então, muitas das vezes é comodismo. Não é que ele conheça todos os seus direitos. Em alguns casos, ele procura saber os direitos que interessam a ele. Ele escutou alguém falando que estava de folga de TRE, opa, interessou. Aí vai buscar informação sobre isso. Mas aí se alguém falar assim, tá de licença, orientação, ou tá de folga para prova, ele quer, prova, falou em prova, já chega, acho que eu aplico. E ele não quer saber mais, aí já não busca saber a informação do que se trata, entendeu? Esse é o grande problema. E tem direção que barra, pega no pé mesmo para você não tirar essas licenças. Até mentem dizendo que chegou a circular dizendo que isso aí suspendeu. Que nem uma diretora de uma escola que eu conheço, que ela falou que chegou a circular dizendo que o desacato ao funcionário público tinha sido revogado. E a gente sabe que é mentira, né? Então, tem essas coisas. A pessoa não vai se informar, né? Vamos lá. Currículos e métodos ultrapassados. Vocês concordam que os currículos da escola pública e os métodos de ensino são ultrapassados? Não concordo, não. Com qual base que você já... Eu ia falar que, assim, o tradicional existe, né? O livro, tudo isso. Mas eu acho que a gente tem bastante recurso. A gente tem plataformas online que a gente consegue trabalhar com os alunos, pelo menos quando o ensino estava presencial, né? Tem a Educopédia, que é um aplicativo muito bom que você consegue acessar. Então, assim, recurso não falta. O que falta é você usar ele na sala de aula. Porque, assim, as salas têm ar-condicionado, elas têm data show. Então, assim, você consegue trabalhar com o aluno bem, né? O problema é a classe que frequenta, que nem sempre você consegue fazer tudo da forma adequada, como deveria, porque às vezes a gente perde muito tempo controlando a bagunça da sala de aula, né? Controlando por que o fulaninho mordeu o garoto, por que o outro furou o outro com lápis, né? A gente se preocupa muito com isso. Então, a gente perde muito tempo com isso e também fazendo com que eles prestem atenção na aula, né? Porque, no caso... Deixa eu te fazer uma pergunta. Desculpa te interromper. Essa escola que você está se referindo é uma escola pública? É uma escola pública. Estado ou município? Do Estado. Estado, né? Mas você sabe que essa escola que você está descrevendo para a gente é uma exceção no Estado, né?
Ela provavelmente ela deve ser uma escola modelo ou uma escola em alguma região que foi agraciada aí com esses recursos, porque eu trabalhava prestando serviço para o Estado na parte de tecnologia da informação e, assim, o que nós encontramos, né, na maioria das escolas do Estado é escola que não tem acesso à internet, porque está numa região que não... Não, né, internet não tem. Professor, internet não tem. Mas aí Não como é que tem. você acessa a enciclopédia sem internet? Eu usava o meu 4G, baixava o arquivo e aí usava com eles. Isso. Mas assim, é o que eu acho e batia na tecla. Falava assim, se a gente quer mudar alguma coisa, a gente tem que trabalhar com a realidade que a gente tem, né? Falta. Tá calor, eu levo meu ventilador, a gente vai dando um jeito, sabe? Sim, mas a gente não pode ficar acomodado e deixar essas crianças que já estão, né, sem um ano que a gente ficou longe. Então, aqui o que a gente está falando, olha o nosso título. Os principais desafios do professor de educação pública. Então, olha só, olha o que você já falou que você tem que levar. O seu 4G, ventilador, até ventilador você precisa levar para a escola. Né? Não, papel, tudo. Não tem papel para fazer mural, não tem nada disso. Pois é. Então, isso não existe. Esse é o nosso grande, grande eu problema. acho que eu já estou tão acostumada a não ter nada que eu já acho até normal. Exato, mas assim, aqui são os desafios da escola pública, então nós não podemos olhar você está olhando com o olhar de que isso daí é normal em todas as escolas, né? Tá falando nenhuma novidade para mim. Só que nós estamos olhando aqui, fazendo uma análise crítica dos desafios que o professor da educação pública vai enfrentar e que ele precisa ter esse olhar que você tem, que infelizmente é uma realidade e que o professor, se ele quiser mudar essa realidade, ele precisa, infelizmente, usar muitas das vezes seu próprio recurso, como você usa sua própria internet, o seu próprio ventilador, para você poder ter um pouquinho de conforto, né? O ventilador, conforto não, né? Mas ter condições, né, mínimas de dar a aula e você busca alternativas para suprir a carência de infraestrutura da escola, ou seja, na sua escola tem uma sala com data show, você tem lá o seu notebook, eu não sei qual o recurso que você usa tecnológico lá para poder baixar, e aí você tem que usar a sua internet para você poder acessar os recursos, né, tecnológicos para melhorar a qualidade desse ensino. Mas nem todo professor... Mas o que eu falei é que existe, entendeu? Sim. Existe. É super legal, o conteúdo é incrível, mas o que falta é essa disponibilização, né? Da gente conseguir... falta infraestrutura, né? Essa infraestrutura de você conseguir usar melhor na sala de aula. Você precisa muito fazer a sua parte para conseguir usar. Olha, tem cada coisa maravilhosa. Tem um método chamado Sangari na Prefeitura do Rio de Janeiro, que eles tiraram, não sei porquê, nossa, eram uns recursos assim, era muito bom. Os materiais maravilhosos, apostilas maravilhosas, kit de laboratório para você fazer qualquer tipo de ensaio de biologia, de química. Cada coisa assim espetacular. Parou, simplesmente importaram, tem mais. Né? Então, mas aqui a gente está falando, por exemplo, currículo. Infelizmente, a gente sabe que os currículos é o currículo mínimo, né? Que as escolas, tanto estadual quanto municipal, trabalham, currículo mínimo. E agora eles ainda estão inventando uma nova modalidade de currículo, que é esqueci aqui o termo que eles estão usando agora, não sei se é currículo simplificado. Então, o currículo já é mínimo, você ainda simplifica mais ainda para poder enxugar cada vez mais o conteúdo que os alunos têm. E o professor tem que fazer que nem você faz, né? Se virar nos 30 para poder dar conta
de todos esses desafios aí, dá conta do conteúdo que precisa ser ministrado para esses alunos de uma maneira, né, eficaz, com métodos mais modernos, né, uma metodologia ativa. Então, realmente é bem difícil aí para quem já está aí na sala de aula, né? Nós somos, você que já é professora do Estado, olha, vocês são guerreiras mesmo. Tem muito desafio aí pela frente, né? Mas, enfim, vamos lá. Estamos acabando, falta só 2, tá? Estrutura física inadequada, porque a gente acabou de falar, né? Justificando por que não dá para você aplicar os métodos mais modernos, porque não tem infraestrutura, tá? Você precisa levar ventilador, não tem internet. Tem até alguns recursos, como data show, que você tem computador na sala, ou vocês levam notebook? Como é que vocês fazem? A gente tem que levar, porque se deixar lá na escola, vão roubar. De vocês mesmo. Então. É tudo nosso. Tudo nosso. É tudo nosso. Isso aí. O meu carro. Muitas das vezes até o outro. Meu carro tem minha vida, né? Se roubarem meu carro, Jesus. Pô, levou tudo. Nem fala. Pois é. Então, assim, a estrutura física a gente acabou de citar aí, corroborando aí com o top 8. E para a gente fechar, escassez de recursos pedagógicos, né? Que também está relacionado. Não é que não tenha recurso pedagógico. Muitas das vezes, hoje em dia, você até tem um recurso pedagógico, né, como você falou do Educopédia, mas você não tem estrutura física. O professor, tem alguns professores que não têm essa visão e se recusa. Eu tenho internet no meu celular, mas eu não vou gastar meu pacote de dados para poder fazer uma coisa que quem tem a obrigação de fazer é o Estado, né? Então, tem muitos professores que não é que não tenham internet no celular, tem, mas não querem usar. Acham um absurdo ele ter que usar. De certa parte, de certa forma, eles estão até corretos, porque se todos os professores usar o seu, o Estado nunca vai tomar vergonha na cara, né? Então, infelizmente, é uma dicotomia que nós, professores, precisamos lidar todos os dias, né? Eu faço a minha parte, eu ajudo, eu faço além da minha obrigação, usando os meus recursos próprios para melhorar a qualidade do ensino, e aí eu corro o risco do Estado em nunca fornecer os meios adequados, ou eu simplesmente fecho os olhos para o ensino para poder não me desgastar dessa forma. Então, é um paradigma aí que o professor tem que se ver, e aí vai muito da sensibilidade do professor. Que tipo de professor você quer ser, né? Eu acho que quando a gente se depara com esses desafios, você tem que olhar para todos esses desafios aqui, esses 10 desafios, e perguntar: que professor eu quero ser? Eu quero ser aquele professor que fecha os olhos e faz o que dá? Ou eu quero ser aquele professor que dou o meu jeitinho, como a nossa amiga aqui? Qual o seu nome? Que usa aí o TG, o ventilador, o computador? Tamires. O carro. Tamires. Então, Tamires, você pode ser uma professora que nem a Tamires aí, que se vira nos 30 para poder fazer o melhor para os seus alunos, ou você pode ser aquele professor que faz o básico, né? Vai lá, faz o que dá e... Professor, eu ia falar também que a grande maioria dos professores que eu conheço, a maioria mesmo, assim, fazem o impossível, sabe? Sim, fazem muito. Olha, até. Só de ser professor, ele já faz o impossível, né? Todos os professores, eles acabam tendo que fazer muito além do que a sua obrigação para poder... Porque se ele não fizer, esses alunos não vão ter praticamente nada, tá? Então, faltam 5 minutinhos. Então, eu queria combinar com vocês aqui sobre o nosso debate, então. Tá? Vamos marcar, então, para o dia 17, nossa última aula? Pode ser?
Dá tempo de vocês estudarem, tem 2 semanas. Eu vou passar para vocês via plataforma Teams. Então, vai entrar lá como tarefa, tá? Com vencimento para o dia 17. Vocês não vão precisar responder na plataforma. Vai ser só o material do debate, tá bom? Então, eu vou estar postando amanhã para vocês, porque esse material do debate está todo no meu computador que for na escola. Então, amanhã, assim que eu pegar o computador, eu vou postar lá aqui mesmo no canal da disciplina, tá? Aí vai aparecer aí vocês vão receber, assim que entrou na plataforma, vocês vão receber a notificaçãozinha lá, aquele sininho de atividade que aparece para vocês. É o primeiro íconezinho. Deixa eu compartilhar a tela e mostrar aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Vamos lá. Esse íconezinho aqui, ó, atividade. Deixa eu fechar aqui a PowerPoint. Ele vai mais rápido. Aqui, a atividade, vai aparecer essa bolinha vermelha aqui com a notificação, com o número de notificações. E aqui vai aparecer, deixa eu carregar aqui as atividades. Aí vai aparecer aqui o feed, que é o feed de notícias, né? Aí quando tiver lá postado, vai aparecer que nem tá aqui, ó, um símbolozinho de grupo, a Segment mencionou, aí vai aparecer lá, laboratório profissional, e quando você clicar, você vai ver o que é. Aí vai estar lá, tarefa, vai aparecer para vocês tarefa, que nem tá aqui, ó, a Segment estudo dirigido para a prova, vai aparecer para vocês os arquivos aqui para vocês baixarem, tá? Vou botar tudo em PDF. Então, o que eu vou colocar nesses arquivos? Eu vou colocar os textos base para vocês lerem, tá? Então, eu coloquei... eu tentei fazer um resumo, né, de didática, da metodologia ativa, sobre tudo que eu podia acrescentar dessa parte, né, de prática de ensino. Eu coloquei de forma bem resumida para vocês poderem ler. E lembrando, como é um debate, é sempre bom você buscar mais referências, né? Então, eu vou tentar colocar mais alguns artigos aqui para vocês, mas não será obrigada a leitura de todo o material que eu vou disponibilizar, tá? Mas o que você puder ler para complementar vai enriquecer mais ainda o nosso debate, tá? Então, eu acho que vai ser bem legal. A aula tem sido, eu não sei se vocês também estão gostando, mas eu tenho gostado bastante porque vocês têm participado bastante, eu tenho procurado dar bastante voz a todas vocês, para poder vocês colocarem a opinião de vocês, colocarem as colocações que vocês querem fazer. Então, eu estou gostando bastante, espero que vocês também estejam gostando. E vamos que na próxima aula nós vamos falar sobre a parte da didática, né, que amanhã eu vou estar disponibilizando o texto. Então, já queria, se possível, que vocês lessem para a próxima aula todo o material, o texto de didática que eu vou colocar lá para vocês, tá? Eu vou colocar 2 textinhos de didática, que é um resumo, e o outro vem só dando os conceitos de didática para vocês lerem, para a gente debater na próxima semana, tá bom? Para não ficar uma aula muito expositiva, vocês poderem participar o máximo possível da aula, ok? Agora, eu gostaria que os outros também participassem. Apesar de eu não estar vendo quem está falando, a gente acaba, né? Professor tem essa coisa de reconhece o aluno até pelo nome, até pela voz, né? E a gente acaba percebendo que são muitas vozes repetidas, são poucos os alunos que estão falando, mas já está aumentando, aos pouquinhos está aumentando. Tá bom? Combinado?
Combinado. Tá bom, eu vou tirar. Professora daqui. Ela tem uma carga assim de experiência muito grande, então acho que é bem bacana também a gente ouvir o que ela tá falando, o que ela tem para falar, né? Olha, a melhor, olha. Não, na verdade eu tenho que aprender a falar pouco, porque eu só falo, né, gente? Mas é mal de professor. É ótimo te ouvir. Você tem coisas maravilhosas para acrescentar pra gente. Verdade. Eu vou falar aqui uma coisa que o professor tem um pensador, né, de uma das correntes, que é Antônio Novoa, que ele fala que no pensamento dele, né, ao ver dele, a melhor maneira de se preparar um professor para o magistério é ele ser recebido por um professor que já está atuante há muitos anos, para conhecer a experiência desse professor, né, e ele aprender com esse professor, com a prática. Então, o que vocês falaram aqui é exatamente isso. A Tamires, ela enriquece muito a nossa aula, porque ela já tem a experiência de sala de aula, né? Ela já está lá na escola estadual, na escola privada, e ela pode estar passando esses enfrentamentos que ela tem, né, cotidianamente, para vocês e para a gente, né? Para mim também. E são experiências, né? A troca de experiência dos professores é fundamental. Então, tem muito professor que, não estou fazendo crítica, mas tem muito professor que usa o seu intervalo para falar do Big Brother, para falar de novela, quando poderia estar trocando experiências com os professores que acabaram de entrar na rede, né? Eu ia falar também, só para acabar, tá? Não vou falar mais nada, não. Mas a gente só aprende a dar aula dando aula. Eu acho que a gente pode fazer a melhor universidade, o melhor curso, estudar 10 anos, estudar, mas você só aprende colocando a mão na massa. Porque os desafios do dia a dia que fazem você aprender, que fazem com que você se vire, sabe? É assim que você aprende. É igual dirigir. Você aprende dirigindo, né? Muito mais do que na autoescola. Verdade. E ser professor é isso. Não é só a sua turma que está encantada com você, não. Também, estou encantado com a professora que você é. Tá de parabéns. Hashtag tamo junto. É isso aí. Tá bom, gente. Olha, foi muito bom, adorei a aula. Espero que vocês tenham gostado também. E Tamires, participe, não tenha vergonha, não se contenha, não. Pode falar bastante, tá? Que você vai ser sempre bem-vindo aí nas nossas falas, tá bom? Gente, um beijo para vocês. Boa semana para todos. Infelizmente, nossa aula de sábado acabou, né? Então, não dá para a gente ter mais aula sábado, mas a gente vai se esbarrando aí pela escola, aqui pela internet, tá? E aí não se esqueça, depois eu vou postar lá para vocês o convite para quem quiser for fazer o concurso aí, né? Então vai ter o concurso para o estado que vai abrir a inscrição agora em março. Tem a inscrição de Cabo Frio que já está aberta, se eu não me engano, o edital já foi lançado. Provavelmente esse ano já deve estar perto de retomar o concurso de Itaguaí. E aí quem quiser aí assistir aí as aulas preparatórias para o concurso, tá bom? Fique à vontade. Então, beijo para vocês e até a próxima aula. Tchau, gente. Tchau, professor. Tchau, professor. Obrigada. Tchau, gente. Beijo. Tchau, beijo. Tchau, gente. Beijo.